Fala galera, Jefferson aqui, quero trazer para vocês rapidamente uma dica para alunos aí que estudam no EAD. Eu atualmente faço uma pós na Unicesumar e tenho um conhecimento aqui importante que eu acho interessante para todo mundo, não só para quem faz pós, mas para quem faz graduação ou qualquer outro tipo de curso na modalidade à distância. Então quero trazer para vocês aqui algo que vai mudar a visão de vocês sobre estudar à distância, estudar EAD, e também vai ajudar a impulsionar muito os seus estudos, vai ajudar você a economizar bastante tempo nos seus estudos, beleza? Tem a ver com essa questão do material, os PDFs que a gente lê e o fato de algumas vezes a gente não conseguir pesquisar alguma coisa no material que a faculdade disponibiliza pra gente, que está em PDF, por exemplo. Então vamos aqui para a tela para a gente ver do que é que eu tô falando. Eu tô aqui com o material da minha faculdade em PDF. Vamos supor que eu queira pesquisar aqui a palavra habilidades, tá vendo essa palavra aqui, habilidades? Eu quero achar algum conteúdo aqui que fale a respeito de habilidades. Ok, o certo seria eu vir aqui em Ctrl F. Ctrl F é um comando que serve justamente para você pesquisar algo em algum material. E aí eu digitaria habilidades. E aí eu dou Enter e olha só o que vai acontecer. Nada. A pesquisa não retornou nada, porque esse material ele não tem caracteres, ele não tem texto. Olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui na opção de selecionar texto. E quando eu clico aqui, o que acontece? Não seleciona nada, porque, na verdade, isso aqui, essa página que você está vendo aqui do PDF é uma imagem estática. Essa página aqui, ela não contém texto, é uma imagem estática. Então, a maneira que a faculdade disponibilizou o material é assim, né? Um material estático que não contém texto. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês para resolver esse problema, porque a gente às vezes precisa pesquisar alguma coisa, precisa pesquisar um assunto. Eu li no material aqui, mas eu não lembro, tem algo que eu preciso lembrar sobre determinado assunto, eu preciso pesquisar. Então, eu vou te ensinar como você resolver esse problema. Veja aqui que eu tenho o mesmo material aqui ao lado, é justamente o mesmo, e tá aqui a palavra habilidades, só se eu pesquisar, olha só, ele encontrou a palavra habilidades aqui para mim. E se eu vier aqui em selecionar, olha só o que vai acontecer. Eu seleciono aqui, o texto está totalmente selecionado. Então, como foi que eu fiz isso aqui? Eu já vou explicar para vocês, mas antes eu quero te mostrar outra coisa muito importante para poder maximizar os seus estudos. É a ferramenta Notebook LM do Google. Você escreve Notebook LM no Google que você vai achar essa ferramenta aqui. Deixa eu ver numa pesquisa aqui no Google como é que ela apareceria. Olha só, esse daqui, tá vendo? Transforme seu estudo. Você vai no Google, escreve Notebook LM tudo junto que vai aparecer isso aqui, ok? E aí, olha só o interessante que eu queria lhe mostrar. Eu vim aqui no Notebook LM e eu coloquei esse primeiro arquivo aqui, que não estava pesquisável. O arquivo, digamos assim, cru, como a faculdade o forneceu. E eu perguntei, né? Na verdade, ele já me trouxe aqui um breve resumo do que o conteúdo, que esse material trata. E aí ele trouxe conceitos de educação à distância e e-learning. Os textos apresentam um panorama detalhado sobre educação à distância, tal. Ele fala. Aí, o que foi que eu perguntei? Eu perguntei assim. Uma curiosidade, este é um material estático, ou seja, não tem letras no arquivo, e eu não criei uma versão com OCR. O que você fez para conseguir extrair o conteúdo? OCR é justamente essa funcionalidade que coloca as letras, os caracteres, né, o texto no conteúdo. Ele coloca ali no arquivo do PDF o texto incorporado. E aí eu fiz essa pergunta, já que não tem o OCR, como é que ele conseguiu extrair o conteúdo? Aí ele me explicou. A extração do conteúdo de um material estático, como esse PDF, composto por imagens e páginas, é possível porque o Notebook LM utiliza tecnologias avançadas de reconhecimento óptico de caracteres, OCR e visão computacional. E aí ele diz mais, quando você carrega um arquivo desse tipo, o sistema processa visualmente cada página para identificar padrões que correspondem a letras e palavras, convertendo as imagens em texto legível para o modelo de inteligência artificial. Aí ele diz mais ainda, né? Esse procedimento me permite identificar textos em diferentes formatos, interpretar tabelas e listas, mapear referências e links. Dessa forma, mesmo que o arquivo original não possua uma camada de texto digital, eu consigo enxergar e processar as informações sobre fundamentos, tecnologias e evolução do e-learning apresentados no seu documento. Ok, só que aí eu queria saber mais, né? Porque, afinal de contas, eu queria saber se existia alguma diferença entre eu enviar esse arquivo cru, sem o OCR, e eu já enviar um arquivo processado com OCR. Então eu perguntei, se eu te enviasse o arquivo já com o OCR processado, ajudaria em melhor processamento ou não faria diferença?
E aí ele me responde. Olha só que interessante essa resposta aqui. Isso aqui é o diferencial para vocês que está assistindo esse vídeo e por algum motivo esse vídeo vai ajudar muito em vocês a maximizar os estudos de vocês. Embora o sistema seja capaz de processar esse material, no caso, o sistema do Notebook LM, dessa ferramenta de inteligência artificial aqui, embora o sistema seja capaz de processar esse material, que é explicitamente identificado como uma versão estática, enviar um arquivo com uma camada de texto, OCR, já processada, ajudaria a garantir uma precisão ainda maior e um processamento mais ágil. Olha só isso aqui. Que importante e que interessante. Aqui estão os principais motivos pelos quais um arquivo com OCR prévio seria benéfico. Aí ele vai listando, né? Minimização de erros de leitura. O texto digitalizado elimina qualquer risco de o sistema interpretar incorretamente caracteres ou símbolos especiais. Diz também que há uma maior precisão aqui em dados e tabelas, confiabilidade em links e referências. Com o OCR, a captura desses links e citações legais torna-se 100% fiel ao original, sem o risco de troca de letras por formatos visuais semelhantes. Ou seja, ele está me dizendo que, embora o sistema tenha a capacidade, tenha a tecnologia que permita puxar, reconhecer textos, esse sistema tem certa limitação. Então, se eu já colocar um arquivo com o OCR processado, ajuda aí muito. Em resumo, como o principal material sugere que a versão interativa ofereça uma melhor experiência, fornecer um arquivo com a camada de texto digitalizada seria o equivalente a essa recomendação para o meu processamento interno, embora eu consiga trabalhar com a versão atual de forma satisfatória. E aí eu fui mais longe, eu perguntei, ok, então eu vou te enviar a opção com o OCR já processado e após o envio faça uma comparação mostrando o que o último está melhor em relação ao primeiro, ok? Aí ele me orienta como é que eu devo enviar e tal. Eu coloquei aqui, já enviei o arquivo, pode fazer a comparação. Ele analisou e olha só o resultado. Análise comparativa entre o arquivo original, estático, aquele sem o OCR, e a nova versão com OCR, né, com reconhecimento óptico de caracteres, processado mostra melhorias significativas na estrutura e na confiabilidade dos dados para o meu processamento. Aqui estão os principais pontos onde a versão com OCR superou a primeira. Olha só que interessante isso aqui, ó. Primeiro, integridade das palavras e textos. Na versão estática, o processamento visual frequentemente interpretava letras com ligaduras, como FI e FL, com espaços indevidos. Então, eu percebi um probleminha que tem acontecido também no material, é que fica essas palavras com ligaduras, né? O sistema interpreta o FL e o FI como letras que estão juntas, e isso são chamadas de ligaduras, e aí acontecem esses problemas aqui, ó. Antes, palavras como espaço FL, espaço exão, né, que seria a palavra reflexão. Aqui também na palavra identificados acontece a mesma coisa, onde o FI fica separado da palavra, e significados também apareciam fragmentadas. Agora, embora algumas quebras ainda possam ocorrer na camada de texto, dependendo do motor do OCR usado, a leitura contextual é muito mais fluida, e as buscas por termos específicos como reflexão ou identificados tornam-se 100% precisas em todo o documento, o que não acontecia com o OCR aqui do próprio Notebook LM. Ok, pessoal? A segunda questão em que houve a melhoria é a hierarquia e estrutura do documento. A versão com OCR permitiu que o sistema identificasse a hierarquia de títulos e subtítulos de forma muito mais clara. Então seria isso aqui, ó. Isso aqui é um título. Então até nisso houve uma melhora. A melhoria. Notei que na versão nova, os títulos aparecem marcados com os níveis. Aí tem esses três jogos da velha, né? Eu chamo assim. E esses 4 aqui. O que me ajuda a entender onde termina um assunto e começa outro. A terceira melhoria que aconteceu é a precisão em dados legais e numéricos. O material é rico em decretos, portarias e dados estatísticos. O OCR facilita a extração exata desses números. Aí tem questão de legislação, estatísticas, que fica bem melhor, fica bem mais fiel, mais confiável aqui, quando a gente trata o OCR antes de enviar para o Notebook LM. O quarto, a extração de tabelas e quadros. As tabelas de programas governamentais e matrículas foram convertidas em blocos de texto estruturados. Por exemplo, consegui processar com muito mais clareza as finalidades de programas como pró-formação, pró-infantil, pró-licenciatura e pró-info integrada, e também links e referências bibliográficas. Então, veja que teve todas essas melhoras aqui, só pelo simples fato de eu ter processado o OCR. E quando você joga um material como este aqui no Notebook LM, é justamente para você estudar, é justamente para você resumir assuntos, é justamente para você relembrar algum assunto. Então, por exemplo, eu estava aqui estudando, ó, isso aqui é o material da faculdade que eu estou estudando. E aí ele fala aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó.
Como estamos tratando de definições e terminologias, convém que identifiquemos também as particularidades dos termos nível e modalidade em nosso país, né, referente a AD. Ok, aí vamos supor que eu queira um resumo disso aqui. Eu copiei aqui, ó. Eu vi o notebook LM, vou colar e vou perguntar quais são as particularidades dos termos nível e modalidade em nosso país no contexto da EAD. E aí eu vou mandar e ele vai me fazer um resumo, porque afinal de contas ele tá com esse material que eu mandei para ele, justamente para eu estudar. E olha só o que ele me traz aqui, ó. Tá vendo? No contexto da educação brasileira, as particularidades dos termos nível e modalidade são definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A educação escolar em nosso país é composta por 2 níveis: educação básica, que se divide em ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. E aí ele continua, beleza? Então qualquer coisa que tiver no material, qualquer coisa a respeito do material, você pode perguntar aqui e você vai ter um resumo. Então isso maximiza, sabe, os estudos, faz com que você aprenda melhor. Isso não vai te isentar, e jamais você deve fazer isso, de ler o material. Você deve ler o conteúdo, porque nem tudo você vai conseguir resumir aqui no notebook LM, mas com certeza isso aqui ajuda em muita coisa, ok? Por último, eu quero só mostrar para vocês como foi que eu fiz para conseguir já tratar o arquivo, já colocar o OCR no arquivo que estava sem, né, para que eu mandasse o arquivo aqui para o notebook LM. E é justamente aqui que entra o programa que eu chamo do programa da ovelhinha, que é o PDF 24 Creator. Vou abrir esse aqui, ó, tá vendo? Já grava aqui o ícone do programa que vai ser importante para você. Então eu vou abrir ele aqui, e aqui eu já deixei como meus favoritos as opções de organizar PDFs, comprimir PDFs e OCR PDF, e é justamente essa opção OCR PDF que a gente vai usar. Uma nota aqui sobre esse programa ele é muito poderoso. Eu conheço pouca gente que conhece esse programa, mas é um programa muito poderoso. A boa notícia é que ele é gratuito, de código aberto, então você pode baixá-lo aí no site dele, o site oficial dele, e você pode usar tranquilamente sem precisar pagar nada. É gratuito, código aberto, e é muito bom. Beleza? Então eu venho aqui na opção OCR PDF, ele já abriu a interface aqui. Daí eu vou lá onde está o meu arquivo que não está tratado. Eu venho aqui, ó, adicionar arquivos, tá vendo? Venho aqui em adicionar arquivos. Aí tá aqui do sistema de arquivos. Assim, tem isso, ó. Eu poderia colocar algum documento ali no scanner. Tá vendo? Ele dá a opção aqui, ó, do sistema de arquivos ou do scanner, porque poderia colocar alguma coisa ali na impressora e escanear e fazer com que o OCR funcionasse também. Ou seja, algo que eu escaneei, ele fazia o reconhecimento de textos. Mas aqui eu vou aqui do sistema de arquivos, vou colar o link aqui da pasta. E tá aqui, ó. Já tenho já tratado, mas eu tô fazendo aqui como se eu estivesse fazendo pela primeira vez, justamente para mostrar para vocês como é. Então você vem, clica aqui, abre o arquivo que tá sem o reconhecimento de texto. Aqui, em tipo, você deixa padrão mesmo, idioma português, né? Se não tiver, você coloca em português. Segmentação automática, perfil boa qualidade, DPI deixa 150 mesmo. Trabalhos aqui, eu deixo em 2, aqui no caso não é nem necessário, porque aqui é se eu fosse colocar mais de um arquivo aqui. Aí diz número de arquivos processados em paralelo, mas nem precisa, pode deixar 2 mesmo. E isso aqui é uma palavrinha que vai ficar no final do arquivo, depois que terminar a conversão. Veja aqui, por exemplo, meu fica esse OCRED aqui, tá vendo? Aqui, ó, underline OCRED. Então, quando ele terminar a conversão do arquivo, o novo arquivo vai ter esse sufixo ao final. Saltar páginas com texto, eu deixo marcado, porque aí maximiza o trabalho. Se por acaso tiver alguma página que já contém texto, ele não precisa refazer. Então, deixo marcado. E deixa marcado também aqui, eu salvar no mesmo diretório. Pronto, deixa igualzinho como tá aqui no meu, para poder facilitar a sua vida, beleza? Depois disso, você só vai clicar em iniciar, beleza? Vai clicar em iniciar e vai salvar lá na pasta. Depois você vai ver aqui uma barrinha de progresso, depois vai mostrar 100%, vai estar lá na pasta. E não tem segredo, é isso aí. Depois é só vir aqui, na opção criar notebook, e aí você vem e joga esse arquivo aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu fosse jogar novamente, eu clicaria em adicionar fontes. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trazido algum esclarecimento para vocês, que é justamente uma maneira maravilhosa de você potencializar, maximizar os seus estudos. Beleza? Seja graduação, pós-graduação, mestrado, seja o que for. Isso ajuda você a maximizar os seus estudos EAD. Beleza? Então a dica foi essa. Se você gostou, deixe um comentário. Se tiver mais alguma ideia que vocês queiram oferecer para poder estar fazendo um novo vídeo, também deixe um comentário. Enfim, é isso. Valeu, até o próximo vídeo.